Voltamos com o programa Tema Jurídico do curso de Direito da Facisa, que hoje recebe os professores e irmãos Bruno e Tiago Azevedo, ambos atuantes na área da conciliação, mediação e arbitragem, que é o tema do programa de hoje. Voltamos a conversar com os senhores. Interessante que, além de terem escolhido a mesma profissão, os senhores escolheram a mesma área. Havia a cultura da conciliação na família de vocês? Com certeza. Estamos colocando em prática aquilo que vivenciamos. Qualquer briga entre irmãos, nada de tribunal, né? Um acordo. Não, jamais. Tranquilo. Sempre se entendemos de modo pacífico e urbano. Brincando com essa história, né? Da mediação, a conciliação, ou até uma arbitragem meio que de brincadeira ali entre crianças. Eu pergunto se há um trabalho de propagação da conciliação, da mediação, da arbitragem, enfim, desse conceito, dessa sensação de ajudar o outro e ajudar as partes a resolver um problema nas escolas, na educação, na cultura das crianças, enfim, na cultura das pessoas que estão crescendo, se desenvolvendo e podem e representam o futuro do nosso país? Tem. O Tribunal de Justiça, através do seu núcleo de conciliação, tem buscado instaurar e levar e propagandear a ideia da conciliação e da mediação através de 3 aspectos. Uma, buscando a conciliação judicial naqueles casos que já estão perante o Poder Judiciário. A outra forma de trabalharmos essas bandeiras é antes que o conflito chegue no Judiciário, é o que nós chamamos da conciliação extrajudicial. E o terceiro aspecto que inclusive está previsto na resolução 125 do CNJ, é o aspecto da cidadania. Então, é interessante, até para mudarmos essa cultura de mais de um século, também trabalharmos as novas gerações. E o Tribunal de Justiça vai buscar levar a conciliação e a mediação nas escolas. Nós já temos, não no nosso estado, mas em outras unidades da federação, por exemplo, no Distrito Federal, que escolas públicas que trabalham a ideia da conciliação e mediação no seu ambiente escolar. Então, o Tribunal de Justiça vai levar também para as escolas, também para as associações de bairro, proferindo palestras, distribuindo cartilhas na sociedade civil organizada, para que esse trabalho de mudança de cultura, mostrando outros caminhos de acesso à justiça. Acontece desde a base, não é isso? Aconteça desde a base. Mediação, ainda em relação a essa questão, além no espaço escolar, hoje em dia já existem projetos de mediações nas delegacias, mediações comunitárias, mediações empresariais. Então, em quase todos os aspectos é possível se utilizar a mediação. Ok, nesse bloco a gente vai concentrar as perguntas da população. Vamos acompanhar a primeira participação. Eu tenho que pagar advogado por esse serviço? Professor Tiago? Depende. Como advogado, é necessário esclarecer que sempre que você tiver uma situação de conflito, é importante que você tenha a presença de um advogado para que possa lhe aconselhar do melhor modo de solucioná-lo. Entretanto, não é uma exigência legal. Você pode ir diretamente para uma audiência de conciliação sem estar na presença de um advogado. E também pode participar de um procedimento arbitral sem a presença de um advogado. Mas lembrando que a presença do advogado ela é fundamental, seja numa solução extrajudicial de um conflito ou seja numa solução judicial. Agora vamos ver outra pergunta aqui sobre a agilidade da solução. É mais rápido do que a justiça comum? Sem dúvida. Nos juizados especiais, que é um procedimento rápido, as audiências de conciliação estão sendo marcadas em João Pessoa, por exemplo, para 2014. Aqui na cidade de Campina Grande, essas conciliações estão sendo agendadas para o 2013, final de 2013. Na solução extrajudicial, não. Na nossa Câmara, temos uma pauta bem mais restrita e você apresenta o conflito num prazo máximo de 1 mês. A gente soluciona esse conflito de modo bem mais eficiente. E no caso da arbitragem, a própria lei de arbitragem diz que a solução do conflito ela se dará num prazo máximo de 180 dias, podendo as partes, em comum acordo, alterar esse prazo. Mas há 6 meses nesse caso, 180 dias, ainda é uma solução muito mais rápida para um conflito complexo do que uma solução através do judiciário.
a gente poderia ver que essa seria uma das principais vantagens, não é isso, da conciliação? Sim, a rapidez é uma das principais vantagens, porém não é a única. Tem a questão dos custos, tem a questão da solução, ela tem origem na vontade das próprias partes, tem a questão que é um procedimento mais informal de solucionar o conflito. O ambiente da nossa Câmara de Conciliação, ele é bem mais favorável para que as partes cheguem a um acordo do que o próprio ambiente do Poder Judiciário. A pauta que o Poder Judiciário destina às audiências de conciliação, ele marca audiências de 20 em 20 minutos. Então, praticamente, a pessoa se apresenta, diz que não quer ter acordo e se marca uma audiência de instrução. No nosso caso, não. No nosso caso, temos cerca de 2 horas para cada audiência de conciliação e isso tem feito a diferença. Agora, professor Bruno, a gente poderia dizer que durante as semanas de conciliação promovidas pela Justiça, a gente teria uma queima de estoque de processos? Ajuda muito, mas essa não, pelo menos a partir do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça, que não se limita a sua atuação apenas a uma única semana ao longo de um ano. Agora mesmo nós acabamos 2 mutirões, um com 2 bancos privados bastante conhecidos aqui no nosso país e agora, no próximo mês de junho, nós já iremos fazer um outro mutirão da conciliação com uma outra instituição bancária que nos procurou. E a partir de agosto teremos o mutirão da conciliação do DPVAT. Então, isso tem contribuído para divulgar essas outras formas de acesso à justiça. Claro que acaba descongestionando a pauta do Poder Judiciário. Porém, a principal missão, a principal ideia é propagandear esses outros mecanismos de acesso à justiça. Tornar isso de conhecimento da população em geral, que praticamente desconhece essas outras formas de acesso. Vamos acompanhar mais uma pergunta. O que garante o cumprimento do acordo? Professor Bruno? O acordo firmado no Centro de Conciliação, ele é testemunhado, ele é assinado também por 2 testemunhas. Então, isso torna aquele documento legal e possível de execução. Então, por si só, esse acordo firmado, na presença de 2 testemunhas, faz com que esse título vire um título executivo extrajudicial, o que dá força ao acordo firmado, o que torna aquele documento possível de uma execução, caso uma das partes não cumpra o que foi estabelecido. Agora, pela pergunta do telespectador, parece que o cidadão ainda tem uma certa ressalva ou desconfiança quanto à conciliação ter o poder de dar um ponto final nos conflitos. Professor Tiago, é possível mesmo? O senhor acha que teria essa sensação aí do telespectador, do cidadão em geral? Essa sensação de vai ter mesmo ponto final? Existe. Não há como negar que realmente as pessoas elas acabam colocando e acreditando e vendo, eu diria, na pessoa do juiz como sendo aquela única pessoa que pudesse, por fim, é uma situação de conflito. Porém, quando elas abrem mão dessas questões e estão dispostas a participar da conciliação, elas percebem que a conciliação é um meio muito mais adequado para a solução de um conflito. E, como o professor Bruno já destacou, aquilo é um título executivo extrajudicial. Caso não seja cumprido, você pode levar esse título executivo extrajudicial para ser executado perante o judiciário. Isso no caso da conciliação e da mediação. Já no caso de um procedimento arbitral, o árbitro ele é investido de poder para solucionar um conflito como um juiz. Ele é juiz de fato e de direito. Então, a solução do árbitro é um título executivo judicial. É uma sentença que não está sujeita a recurso nem a homologação perante o judiciário. Ainda temos mais 2 perguntas. Em que caso posso recorrer a conciliações? A conciliação ela pode ser utilizada nas questões relacionadas a direito de família, a questões relacionadas a direito do consumidor, como o próprio PROCON se utiliza muito da conciliação. A conciliação ela pode ser utilizada em questões relacionadas a direito do trabalho. A conciliação ela pode ser relacionada à questão dos contratos em geral. Então, ela tem uma ampla possibilidade de ser utilizada. Já a arbitragem, ela é mais restrita.
ela é utilizada para a solução dos conflitos relacionados a direitos patrimoniais disponíveis. Então, aqueles que as partes podem negociar, transacionar, abrir mão, renunciar. E em relação a essas questões, é bom que você sempre converse com o seu advogado para saber se aquela questão ela pode ser solucionada por uma conciliação ou por uma arbitragem. Vamos ver a outra pergunta. Se eu já entrei na justiça contra alguém, eu posso procurar a conciliação para este mesmo problema? Professor Bruno? Pode sim. Se tratar dessa matéria, direitos patrimoniais disponíveis, mesmo caso estando perante o Poder Judiciário, pode procurar o Centro de Conciliação, porque se houver o acordo lá, isso acaba, e sendo levado para o Poder Judiciário, esse acordo acaba gerando a extinção da ação que está tramitando perante o Poder Judiciário. E é bom que se diga, apenas para complementar uma das perguntas do cidadão, mesmo que não haja o cumprimento do acordo perante o Centro de Conciliação, mas até nisso agiliza o processo, porque perante o Poder Judiciário, é bom que se diga, Rodrigo, nós temos o processo tramita, ele caminha da seguinte forma, ao que nós chamamos, primeiro, de processo de conhecimento, que é o processo mais demorado, demora anos, na verdade. Depois do processo de conhecimento, tem o processo de execução. Então, se a causa for levada para o Centro de Conciliação e não houver o cumprimento de acordo, mas você já elimina o processo de conhecimento, porque o cidadão já tem na mão o chamado título executivo extrajudicial, que é o acordo firmado na presença de testemunhas. E aí é só já dar o passo seguinte perante o Poder Judiciário, já entra na fase do processo de execução. Então, até nisso, a conciliação e a mediação e a negociação são mais favoráveis. Os senhores concordam que essa pergunta que ele fez, que o último telespectador fez, seria aquilo que é mais comum acontecer? A população já está cansada de esperar o processo judicial e aí vê na conciliação aquela possibilidade de agilizar, de dar um passo a mais? Isso acontece. Porém, hoje em dia, como a população e a sociedade já sabem que o judiciário ele costuma ser moroso, antes mesmo de ingressar com o processo, ele busca a solução extrajudicial, ele busca a conciliação. Mas existe uma certa quantidade de pessoas que, por não estar atingindo, nem estar satisfeito com a solução através do judiciário, justamente por essa demora, acabam buscando a solução extrajudicial. Ok. Vamos pedir um intervalo e na volta a gente discute sobre os limites de atuação da conciliação e da mediação. Até onde é possível evitar os tribunais? Aguarde, é um minuto só.